Fala galera, vamos falar hoje sobre drogas, uso de drogas, dependência química. Vou tentar destrinchar ao máximo esse assunto que é tão tabu e de forma transparente tentar trazer um pouco da minha experiência para vocês. Era matar a aula pra fumar um baseado. Hoje quero falar um pouco para vocês sobre a dependência química, que é uma realidade tão presente na minha vida, na vida da minha esposa. Graças a Deus não vai ser uma realidade tão latente na vida da minha filha, mas dentro da minha casa é uma realidade bastante presente, né? Foi motivo de muito sofrimento durante muito tempo. Graças a Deus não é mais, faz parte da minha história. Eu me orgulho muito de tudo que vivi. O sofrimento que eu passei, tudo que a minha casa passou, construiu a nossa personalidade, construiu o meu caráter, construiu o homem que eu sou hoje. Então tenho muito orgulho da minha história. Vamos falar sobre drogas. Esse assunto que ainda hoje, no século 21, 2020, é um assunto tão tabu, né? Muitos pais não têm ideia como lidar com essa realidade quando enfrentam, quando seus filhos passam por essa situação, ou se não forem pais, irmãos, familiares, passando por essa questão do uso, né? Tanto do álcool como das drogas. A dependência química, ela é uma doença reconhecida pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como a gripe, como qualquer outra doença. A diferença é que a dependência química, ela é assintomática. A gripe, por exemplo, ela tem sintomas que começam a indicar que você está portando o vírus da gripe, né? Por exemplo, você começa a inflamar a garganta, seu nariz começa a escorrer, você fica meio febril. Esses sintomas, eles indicam que você está gripando, né? Ou que você está gripado. Já a dependência química, ela é totalmente assintomática. Você tá na escola e você começa a ver, você começa a ser muitas vezes influenciado, como foi o meu caso, por colegas que fumam cigarro, que bebem, e aí você começa a se envolver muitas vezes por falta de conhecimento, por imaturidade, como foi meu caso. E obviamente você não está preparado, porque ninguém conversou contigo de forma transparente sobre o assunto, na grande maioria das vezes. E aí você acaba descobrindo que é portador de uma doença incurável, progressiva e fatal, que vai te matar, te desmoralizando. No meu caso, por exemplo, na 8ª série eu tinha 15 anos, tinha um moleque que fumava cigarro. E ele era hiper popular na escola, pegava todas as meninas e era o popularzinho da escola. E eu sempre no intuito, sempre no desejo de querer ser o centro das atenções, essa predisposição que hoje eu tenho conhecimento, que já era uma predisposição para a dependência química, essa necessidade de ser visto, essa necessidade de estar sempre no meio, de estar sempre sendo o centro das atenções, já fazia parte dessa predisposição. Eu comecei a pegar a grana que minha mãe me dava para comprar o lanche da escola e eu comecei a comprar uma carteira de cigarro e insisti com ele pra gente matar a aula, e enquanto a gente matava a aula ele me ensinava a fumar. Uma pessoa normal, depois de ter reações como essas após o uso de qualquer coisa, seja de um remédio, de uma droga, no meu caso do cigarro, ela reagiria de que forma?
nunca mais eu quero ter contato com essa substância, né? Já alguém predisposto para dependência química insiste, né? Foi o meu caso. Eu insisti, falei, uai, se todo mundo gosta, todo mundo usa, por que eu não vou conseguir? E aí eu insisti até gostar, ou até o meu corpo reagir de uma forma que ele ficasse pedindo aquela substância novamente. Foi exatamente o que aconteceu. E como toda droga, você começa usando pouco. Então eu fumava um cigarro só final de semana, quando ia numa festa, só quando bebia alguma coisa, quando bebia uma cerveja, quando bebia, enfim, na minha época era gummy, né? Vodka com suco da morte. E aí depois comecei a beber mais, então comecei a fumar mais, até que o meu corpo começou a pedir sempre aquela substância. E aí eu já fumava em todo momento, até o momento que eu comecei a fumar uma carteira por dia constantemente. Quando eu ia para uma festa, ia 2, 3. E o cigarro foi a porta para as outras drogas, né? Porque como que funciona? Se você não fuma, você não convive com quem fuma, obviamente. Então as pessoas que não fumam, elas fazem certos tipos de programa, elas vão a certos tipos de local que pessoas que fumam não frequentam, né? Normalmente. Depois que você começa a fumar, você começa a andar com outro grupo de pessoas que já fazem certo tipo de coisa que você não fazia anteriormente. E aquelas coisas, por fazer parte do convívio do grupo que você está inserido, elas começam a se tornar normais. Então você começa a frequentar bares, você começa a ir, no meu caso, comecei a frequentar sinuca, enfim, que frequentam pessoas que têm hábitos que eu não tinha outrora. E aí isso começa a abrir um novo mundo. E aí comecei a ter convívio com usuários de outras drogas, com pessoas já que faziam uso constante de álcool, que fumavam maconha, que cheiravam cocaína. E aí isso vai se tornando normal para você, porque aquele meio seu de convívio, aquilo é normal. E aí comecei a fumar maconha, porque aquela galera que eu comecei a andar fumava, então aquilo pra mim se tornou normal. E aquilo se tornou um hábito também. Eu nem gostava muito da lombra da maconha, eu sempre fui mais acelerado, e a maconha deixava mais devagar, mais lento. E eu nem gostava muito, mas eu fumava pra me sentir parte daquele grupo, pra me inserir naquela galera. E aí também se tornou um hábito. Comecei a fumar com constância também, até o momento de chegar a fumar 10 baseado num dia. E aí nisso também o meu uso de álcool começou a aumentar. Isso aí já com 16, e aí fui avançando, 17 anos. E aí depois da maconha, conheci as drogas sintéticas, comecei a frequentar festa de música eletrônica, balada de música eletrônica, isso tudo dentro da dependência química que eu desconhecia. Ninguém nunca tinha falado pra mim sobre dependência química. Eu tinha tido aquele programa escolar, o ProErd. Quem lembra daquela musiquinha? Ia um policial na escola ia um policial na escola falar sobre drogas, como a minha mãe falava, a minha avó: filho, drogas não, diga não às drogas, não fale com estranhos, drogas fazem mal. Enfim, e que hoje, maduro, um dependente químico, hoje limpo já há alguns anos, tendo passado por tudo que eu passei, eu acho totalmente descartável.
Me desculpe aí o Cosme, policial militar muito gente boa que fez meu programa, e a Polícia Militar, mas eu acho que a abordagem é muito ruim. Inscreva-se no canal, pelo menos uma vez por semana eu vou tentando manter os conteúdos atualizados, sempre com um pouco da minha realidade. Dá um like aí no vídeo também para o YouTube poder divulgar. Ativa o sininho para ficar ciente aí das atualizações do canal. E tamo junto, espero ter ajudado. Valeu!